Saudações, operadores do direito, em especial o delegado de polícia e sua equipe, e o advogado criminal. Em um plantão policial, várias ocorrências são apresentadas. A autoridade policial deve expressar seu convencimento jurídico a cada caso concreto. A participação do advogado criminal é de fundamental importância neste início de persecução penal. Apresentado então o preso à autoridade policial, como deve o advogado criminal se portar frente ao benefício da fiança? Ou seja, como deve requerer o benefício da fiança? Vem, estuda direito comigo. O advogado criminal deve se ater a todos os pormenores do Instituto da Fiança, em especial com o advento da Lei 12.403 de 2011, pois a fiança era tratada no nosso ordenamento jurídico apenas como medida contra cautela, substitutiva da prisão em flagrante. Hoje a fiança é uma medida cautelar diversa da prisão, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. Vamos analisar a nossa temática, a fiança como contra-cautela. Solta aí, Tenório. Nossa temática será a fiança como um contra-cautela, onde o advogado criminal está sendo contratado para oferecer sua técnica àquele que for autuado em flagrante delito. Ao advogado criminal é dado conhecer todos os fatos, ou acompanhando o auto de prisão em flagrante desde o início, ou tendo acesso a todas as peças nele formalizadas. O artigo 7º do Estatuto da OAB prevê os direitos do advogado. Veremos os incisos que se referem aos direitos do advogado quando assistindo a clientes investigados. Salta aí, Tenório. Na leitura do artigo 7º da OAB, o advogado criminal tem direito de, no inciso 14, examinar os autos de prisão em flagrante, mesmo sem procuração. E no inciso 21, assistir durante a apuração da infração seu cliente, em especial no interrogatório, apresentando razões e quesitos. Os acusados, em geral, são sujeitos de direito e não meros objetos de investigação. Essa valorização se aflora com a presença do advogado criminal, que já se valia da súmula vinculante número 14 do STF, demonstrando a necessidade de defesa àquele submetido à persecução penal desde o seu início. Se não, vejamos. Esta súmula demonstra que desde a fase de investigação deve o acusado em geral se valer do exercício do direito de defesa, este técnico, através do advogado criminal. Infelizmente, ainda há notícias de que esses direitos são desrespeitados em uma delegacia de polícia. O advogado criminal deve se impor, se valendo, se for o caso, de forma respeitosa e elegante, de habeas corpus ou de notícia de abuso de autoridade. Uma autoridade policial técnica não vê problemas de ter a presença do advogado criminal em determinadas formalizações de atos de investigação. Muito pelo contrário. Essa autoridade policial se vale da publicidade restrita para dar transparência e respeito aos direitos fundamentais, tendo ela como seu primeiro garantidor. Pois o advogado criminal pode sim influenciar na convicção jurídica da autoridade policial. Como? Vejamos. O artigo 304 do Código de Processo Penal traz uma sequência lógica até a convicção jurídica da autoridade policial. Se somarmos o artigo 7º, incisos 14 e 21, a súmula vinculante número 14 do STF, vamos verificar que não é dado ao advogado criminal apenas o direito de ciência, mas também lhe é dado o direito de participação, de assistência. Este que se firma durante o interrogatório do seu cliente. O advogado criminal, se for o caso, deve consignar indagações acerca da situação flagrancial, na tentativa de um relaxamento da voz de prisão. Deve consignar também indagações acerca dos elementos que constituem um tipo penal, na tentativa de desclassificar a adequação típica, para, por exemplo, um crime de menor potencial ofensivo, ou então de uma tentativa para uma lesão corporal, ou de uma receptação para um favorecimento real.
O advogado criminal, no momento do interrogatório, já tem à sua disposição o conhecimento de todas as imputações que desfavorecem o seu cliente e deve consignar, logo em termo, indagações que possam ou relaxar a prisão ou desclassificar o crime. Todavia, e muito importante, deve também indagar acerca de excludentes de ilicitude, deixando claro, por exemplo, a legítima defesa. Se não, vejamos. O artigo 310, parágrafo 1º, informa que o juiz, ao verificar o auto de prisão em flagrante e estiver explícito que o agente cometeu o fato mediante um excludente de ilicitude, dentre ela a legítima defesa, vai conceder liberdade provisória. Então, o advogado criminal deve deixar evidente estes elementos de informação no termo do interrogatório. Estes elementos de informações consignados no termo de interrogatório referente a uma excludente de ilicitude, como a legítima defesa, pode chegar a influenciar o órgão do Ministério Público. Quando tiver vistas aos autos de inquérito policial, o Ministério Público pode deixar de denunciar e requerer o arquivamento policial com base na legítima defesa, desde que ela esteja evidente. Agora veja, a autoridade policial expediu nota de culpa. O crime não é de menor potencial ofensivo. Então, o advogado criminal deve fazer as seguintes análises. A primeira análise é verificar se o crime é inafiançável, com a leitura do artigo 323. E a segunda análise é verificar se a situação é inafiançável, com a leitura do artigo 324, todos do Código de Processo Penal. Não sendo o crime inafiançável, não sendo a situação inafiançável, e não apresentando à autoridade policial, através de uma representação, a convenção do flagrante é uma medida cautelar, dentre elas a aflitiva prisão preventiva, deve conceder o benefício da fiança, pois a fiança é um direito subjetivo constitucional. Se não, vejamos. O artigo 5º da Constituição diz que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitida a liberdade provisória, com ou sem fiança. Caso a autoridade policial não represente pela convenção da prisão em flagrante em uma medida cautelar diversa da prisão, ou mesmo em conversão da prisão preventiva se tiver os fundamentos, e não conceda o benefício da fiança, o advogado criminal pode se valer do artigo 335, requerendo em simples petição à autoridade judicial competente. Esta postura da autoridade policial pode ser adequada tipicamente em um abuso de autoridade. Vamos verificar como o advogado criminal deve requerer o benefício da fiança, analisando duas situações. Algumas situações flagranciais já deixam evidente qual será a adequação típica a ser expedida na nota de culpa, como, por exemplo, um porte legal de arma de fogo. Neste caso, o advogado criminal pode se valer do interrogatório no final de suas indagações e requerer o benefício da fiança. Todavia, em virtude de outras circunstâncias, como o advogado criminal não esteve presente durante a formalização do auto de prisão em flagrante, ou a autoridade policial ainda não expressou sua convicção jurídica, pode o advogado criminal requerer o benefício da fiança em petição em apartado. Nossa legislação valoriza o advogado criminal. Então deve o advogado criminal valorizar suas verbalizações e seus requerimentos. No momento de requerer, mesmo no interrogatório do seu cliente, o benefício da fiança, deve o advogado criminal demonstrar de forma elegante à autoridade policial que conhece os pormenores do instituto da fiança. Demonstrar que o crime não é inafiançável, que a situação não é inafiançável, e se for questão estratégica, demonstrar a condição econômica do seu cliente, isso para requerer o benefício no mínimo legal. Mínimo legal? Como assim?
vejamos os parâmetros que serão utilizados pela autoridade policial para fixar o valor da fiança. O artigo 325 do Código de Processo Penal traz dois parâmetros para a autoridade policial. O primeiro é acerca do crime, pois a autoridade policial só poderá conceder fiança nas infrações penais cujo o grau máximo da pena não seja superior a 4 anos. E o segundo parâmetro está no valor de fixação da fiança, que é de 1 a 100 salários, podendo esse valor ser reduzido ainda em 2/3 ou aumentado em até 1000 vezes. Ainda se faz necessário que o advogado criminal dê ciência a seu cliente no que consiste a fiança, para que serve a fiança e qual o destino da fiança. Vejamos as leituras dos artigos respectivos. O artigo 330 diz em que consiste a fiança, o mais comum, depósito em dinheiro. O artigo 336 diz para que serve a fiança, pagamento de custos, o artigo 331, prestação pecuniária e multa da fiança, com a grande observação arrecadadora, se o réu for federal condenado ou estadual. E o artigo 345 informa qual o destino da fiança, o fundo penitenciário, isso na forma da lei. Por que o advogado criminal deve dar ciência dos pormenores do instituto da fiança a seu cliente? O afiançado poderá ser restituído integralmente do valor depositado, se acaso não for condenado ou a ação penal vier a ser extinta. Isso se ele não der causa à quebra da fiança ou se ele não der causa à perda da fiança. Quebra da fiança, se acaso não cumprir as obrigações que lhe serão impostas no despacho de fiança. E a perda da fiança, se não se apresentar para o cumprimento da pena, se acaso for condenado. Finalmente, concedendo, se for o caso, o benefício da fiança, a autoridade policial o fará em despacho, arbitrando o valor naqueles parâmetros estabelecidos no artigo 325 do Código de Processo Penal. O pagamento pode ser realizado de duas formas: através de documento de arrecadação estadual ou federal, ou, se não puder ser feito esse depósito de pronto, em entrega ao escrivão de polícia, mediante recibo, que em 3 dias dará destino que assiste. Garantida a fiança, o escrivão de polícia lavrará termo de fiança em livro próprio. Nesse termo de fiança, será intimado o afiançado das obrigações do artigo 327 e 328 do Código de Processo Penal, sob pena de quebrar a fiança, tendo como consequência a perda de metade de seu valor. Assinado o termo, estará livre, finalmente, o afiançado. Senhores operadores do direito, encerramos então, pelo menos em momento, os nossos estudos, certo de um novo encontro. Se gostou, curte, comenta e compartilha. E vem, estuda direito comigo.